Lucas capítulo 15. Versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, Veste recebe pecadores, e come com eles. Versículo 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo. Versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la? Versículo 5. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. Versículo 6. E, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar? Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E, tornando em si, disse, Enquanto os empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Versículo 20. E, levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Versículo 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Versículo 26. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Versículo 27. E ele lhe disse, Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou, e não queria entrar. Versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas, respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Versículo 31. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, e tinha-se perdido, e achou-se.